Terceiro passo para nós construirmos projetos fantásticos. Sempre lembrando que projeto fantástico é aquele que faz sentido para você. Aquele que tem muito significado para você e não para terceiros. Então todo projeto é fantástico quando é verdadeiro para nós. E é dessa maneira que nós temos que construí-los. Nós já conversamos, inclusive, nos passos anteriores, da importância de você construir o seu próprio propósito transformador, massivo, pessoal, para estabelecer o norte, a direção. Já que eu tenho uma determinada quantidade de energia, vou focar essa energia em quê? Então vale muito a pena você parar um pouco para pensar, ou às vezes nem pensar, deixar que o inconsciente permita que surja aquele momento ahá e você tenha daí, nesse caso, aquele momento dentro do ócio criativo, onde você constrói um propósito, algo que é maior, além daquilo que você imagina. Você, ao mesmo tempo, imagina que este propósito é transformador para as pessoas que te cercam, então vai realizar uma mudança radical na vida das pessoas. E da mesma maneira, nós sempre lideramos pelo exemplo. A única maneira de liderar é liderar pelo exemplo. Você também poderá, nesse caso, impactar massivamente. Vai poder impactar milhares, milhões de pessoas, principalmente utilizando o mundo digital, onde fica muito mais fácil você levar o conhecimento às pessoas. Então, boa noite, Gabriela, seja bem-vindo, Lula, Marcelo, vamos chegando aí. A ideia que nós analisamos como segundo passo, também foi algo muito interessante que nós conversamos aqui semana passada, é você trabalhar com a noção de moonshot thinking, pensar 10 vezes maior do que normalmente a sua concorrência pensa, até para você deixar eventuais concorrentes de lado, Talvez, principalmente no século XXI, a ideia não seja mais de competição. A ideia que nós temos atualmente é de colaboração. Todo mundo ganha, então todo mundo cresce. Essa é uma visão também muito interessante para nós. E, finalmente, algo que não tinha como deixar de falar, depois que você estabelece o moonshot, o grande objetivo que você pretende alcançar, você está na direção certa, naquilo que faz sentido para você. Você tem um grande objetivo. E sempre a pergunta que surge é muito simples. Como é que eu faço para alcançar um grande objetivo? Muito simples. Para você alcançar um grande objetivo, você deve cortar em pedaços essa jornada. Você tem que imaginar quais são os pequenos passos que você deve dar todos os dias em direção àquilo que faz sentido para você. Então, por exemplo, você quer escrever um romance, quer escrever o grande livro. Então, nesse caso, muito simples. Como é que nós vamos estabelecer um método? Como é que nós vamos estabelecer um sistema? Qual é o menor passo que eu tenho que dar todo dia para estar mais próximo daquilo que faz sentido para mim? Qual é o menor passo que eu tenho que dar agora para me aproximar do grande objetivo? Então vamos imaginar, se é para você escrever um livro, você deve imaginar, bom, eu tenho que escrever pelo menos uma página por dia, eu tenho que escrever pelo menos um parágrafo por dia, eu posso até repensar uma frase que eu escrevi em dias anteriores. Então veja, o método talvez seja uma das ferramentas mais poderosas, é algo muito customizado porque é de acordo com o grande objetivo que você estabeleceu, mas na verdade o método talvez seja uma das ferramentas mais poderosas para que você realmente consiga avançar, tenha um progresso para alcançar aquilo que faz sentido para você dentro do seu objetivo. Se você quer escrever um livro, então você tem que, pelo menos, escrever ali uma frase, um parágrafo, uma página por dia. Note o seguinte aqui que é interessante, O grande objetivo é importante. O grande objetivo que você espera alcançar é importante. Mas, ao mesmo tempo, o sistema que você estabelece, o método que você construiu todos os dias, vai te trazer talvez mais alegria, mais satisfação do que necessariamente o grande objetivo. Já explico isso para vocês. Então veja,
Quando você alcança o grande objetivo, que você vai alcançar, você vai conseguir escrever um livro. Vamos colocar esse como um exemplo mais fácil de você visualizar. Escrever um livro. Quando você escreve o livro, publica, né? Inclusive eu indico para publicar direto na Amazon, porque atualmente nós não precisamos mais de editora, nós não precisamos de um conselho de sábios para determinar se nós podemos ou não publicar um livro. Você utiliza aquele sistema, o KDP, da própria Amazon, e você mesmo publica o seu livro sem precisar de intermediários. Nós vivemos uma época maravilhosa, porque é uma época onde nós não precisamos de intermediários e nós não precisamos ficar nas mãos de ninguém. Então veja, você vai ter uma grande alegria quando você publicar o seu livro. Isso é algo simples de verificar, é fácil de visualizar. Agora, todos os dias, quando você cumpre aquela pequena meta, aquele micro desafio, e você vai dormir, aquilo te traz uma felicidade constante. Então lembre-se desta viagem que você vai fazer até você conseguir ter o seu livro nas suas mãos, ou nas mãos da população mundial, né? A Amazon está no mundo inteiro. Então pense comigo dessa maneira. É muito importante você estabelecer este método. Os pequenos desafios diários. Até tem uma frase que eu gosto muito que é a seguinte: você é o herói dos pequenos desafios diários que você mesmo estabelece. Então, por exemplo, estabeleça para você: eu vou realmente escrever uma página por dia, pelo menos um parágrafo por dia nesse meu livro. Ao longo de um ano, você já vai ter mais de 300 páginas. Provavelmente, um ano passa muito rápido, você já terá o livro pronto em suas mãos. Faz sentido para vocês essa ideia, essa conotação? Então veja, é muito importante você ter um método consistente. Dizem que a rotina é algo próprio das pessoas ambiciosas, porque é essa consistência que vai fazer com que você vá além dos seus melhores sonhos. E eu repito, traz uma satisfação muito grande, principalmente naqueles 15 minutos antes de você cair no sono, você analisar aquelas pequenas metas que você estabeleceu e que você venceu durante o dia. Você vai dormir muito melhor porque você produziu. Você vai dormir muito melhor porque você vai estar ali satisfeito com o que você construiu. Foi um pequeno tijolo naquela grande jornada, como eu disse, para construção do seu castelo, para a construção do seu império. Para isso, uma ferramenta muito simples, algo muito fácil para você utilizar, deixa eu pegar aqui, algo muito fácil para você utilizar, novamente, é uma agenda física. É importante você assinalar quais foram os seus avanços todos os dias para alcançar o grande objetivo. Isso te traz uma satisfação muito grande. E veja, quando eu falo aqui em termos de pequenas metas, você pode estabelecer também metas para, digamos, se fortalecer fisicamente, se fortalecer mentalmente, mas principalmente metas para produzir, para fazer essa entrega, que vai fazer muito sentido para vocês, né? Então eu digo aqui, por exemplo, que essa pequena rotina que você estabelece, né? Você reserva ali meia hora, uma hora por dia, aquela hora sagrada, onde você vai ter essa entrega, onde você vai ter essa produção. Repito, você vai conseguir muitas coisas. Eu consegui, utilizando esses sistemas, por exemplo, publicar 5 livros. Eu tenho meu manual de direito administrativo, tenho meu curso de direito constitucional, tenho a minha dissertação no mestrado, que é controle das concessões de serviço público, tenho um livro sobre mandado de segurança e tenho um livro Estudos de Direito Público, utilizando um método simples, escrevendo uma página, um parágrafo, que seja uma linha todos os dias. Você está construindo aquilo que faz sentido novamente para você. Uma outra visão, uma outra ideia também que fica muito fácil de mostrar é a seguinte: o próprio canal do YouTube. Peço inclusive a sua inscrição lá no nosso canal do YouTube. Basta você, digamos, acessar ali a parte da bio do meu perfil do Instagram mesmo, não tem problema. Ali você consegue, daí nesse caso,
fazer a inscrição no nosso canal no YouTube. Ali você vai encontrar, por exemplo, o seguinte: nós completamos agora 10 anos do canal do YouTube. 10 anos do canal do YouTube. Tem mais de 800 vídeos que eu tenho ali, né? Tem uma videoteca. Tem mais de 800 vídeos que você vai encontrar de direito, de inovação, de produtividade, de gestão do tempo, de empreendedorismo, de inovação. Você vai encontrar ali mais de 800 vídeos. Então você nota que ao longo de 10 anos eu consegui em média pelo menos 80 vídeos por ano. Dá mais ou menos uma média de um vídeo a cada 5 dias. Então é aquela ideia de não basta apenas bater na porta certa, tem que bater até que ela abra. Essa que é a noção que é muito interessante para nós, porque nós estamos construindo nessa jornada. Talvez um método que seja muito interessante para vocês é a técnica SMART. SMART é um acrônimo em inglês que estabelece que tipo de pequenas metas você deve estabelecer para alcançar grandes objetivos. E pense grande, já disse para vocês ali na nossa noção de Moonshot Thinking. Pense realmente muito grande, né? Então o que acontece? Vamos ver aqui, Michele. Tudo bem, Michele? Grande. Muito obrigado aí pela lembrança, né? Obrigado, espero que esteja tudo tranquilo também na sua jornada, na sua carreira. Parabéns aí por estar com a gente e que bom que você passou no concurso público. Muito obrigado pela generosidade, obrigado por compartilhar. Já ganhei a noite, né? Então vejam, meus amigos, aproveitando aqui a participação da Michele, e ela me deu uma notícia muito bacana, né? Talvez não seja tão recente, mas que ela realmente teve um grande sucesso na carreira. A ideia principalmente é essa, né? Mesmo quando você está estudando, você estudar aquele pequeno esforço que você faz todos os dias para se transformar num hábito positivo. E normalmente, talvez até a Michele possa falar para nós aqui, quando você pula um dia porque você não pôde, daí nesse caso, estudar, você sente falta, porque criou um hábito positivo. Aquilo que no início era disciplina, era dor, se transformou em algo positivo, algo que você inclusive sente falta se você não produz. Então, o que tem me ajudado bastante, por exemplo, foi essa técnica SMART, é a técnica de alcançar pequenas metas todos os dias, né? Michele está trabalhando, então, no Ministério da Economia. Que bom, está cuidando bem das contas públicas. Parabéns, Michele. Tânia também está presente, Ana Dorini, sejam bem-vindas. Então veja, quando nós falamos aqui a respeito do método SMART, então SMART em inglês, é inteligente, esperto, mas é um acrônimo das características que você tem que estabelecer para a sua meta, para você alcançar determinados resultados. E eu faço uma comparação com o meu canal do YouTube. Então veja o seguinte, o S, né, o que significa o S? A meta tem que ser específica. Então eu sempre estabelecia, pelo menos um vídeo por semana eu tenho que postar no meu canal no YouTube. Ao longo de 10 anos, tenho ali mais de 800 vídeos, até ultrapassei essa meta, mas a meta tem que ser específica para que você possa cumprir. Segunda característica da meta, né? Então, M, a meta tem que ser mensurável. Então, normalmente eu tenho ali de 30 a 50 mil visualizações no meu canal por mês. Então é algo que você consegue analisar. É mais de meio milhão de visualizações que eu tenho todos os anos no meu canal no YouTube. Então eu converso diretamente com as pessoas lá, que estão, por exemplo, aqui, o bom exemplo da Michele, que estava estudando para concurso público também, né? Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Ao mesmo tempo, então tem que ser algo mensurável. Você tem que ter uma métrica para avaliar se você realmente está avançando naquele seu grande objetivo. Então, uma outra característica, A, significa que a meta tem que ser alcançável. Aqui é interessante em termos de desafio. A meta não pode ser muito fácil, porque senão não te dá um prazer, um shot de dopamina no cérebro para você continuar perseguindo aquele objetivo. Mas também ela não pode ser uma meta tão difícil que, nesse caso, você tenha que praticamente matar um leão por dia. Lembre-se,
a sua força de vontade é limitada. Não confie na força de vontade. É importante você ter mais técnica do que necessariamente força de vontade, para que a força de vontade não te deixe na mão. Então, um aspecto que é interessante, veja, a meta tem que ser desafiadora. Às vezes eu estou cansado, às vezes eu estou com sono, às vezes eu posso estar doente, né? Então, mesmo assim, eu faço um pequeno esforço para publicar um vídeo pelo menos toda semana no meu canal no YouTube. Então, essa ideia de ser levemente desafiadora a meta que eu tenho que alcançar, né? Da mesma forma, a meta tem que ser relevante. A quarta característica da meta tem que ser relevante, tem que ser realmente mais um passo em direção àquilo que é o seu objetivo. Veja, num primeiro momento, meu grande objetivo era desenvolver um canal na área de direito. Com o passar do tempo, eu fui me encarregando, fui me dirigindo para a área de carreiras, de projetos. Tanto que agora o nosso próprio canal do YouTube é uma escola de carreiras. Vocês, inclusive, estão convidados ali para ser membros titãs do nosso canal. Nós nos reunimos toda terça-feira para trabalhar ali com algumas aulas de inovação, de mentoria, de empreendedorismo, para você aplicar nos seus projetos. Toda terça-feira, canal exclusivo só para os membros titãs. Já está convidado aqui para fazer assinatura e nos acompanhar lá no canal no YouTube. Mas veja aqui o importante, veja que cada vez mais eu estou pensando num objetivo maior, impactar as pessoas. Mais de 5 milhões de pessoas já acessaram o meu canal. Tem lá a métrica que o próprio YouTube me diz ao longo de 10 anos. Tá? E finalmente um ponto aqui muito interessante, né? Ricardo também, nosso amigo Titã, está chegando. O Ricardo tem um perfil muito interessante, o Rica Custom. Me entregou uma camisa muito bacana que eu mostrei para vocês. Seja bem-vindo, Ricardo. A ideia também que nós temos é que a meta tem que ser por prazo certo. Tá? Meta sem prazo não se realiza. Mesmo sendo uma pequena meta, tem que ter um prazo certo para a sua realização. Do contrário, a gente acaba sendo engolido pela rotina e não consegue cumprir exatamente aquele objetivo que você propôs. Tá? Então, novamente, essa técnica SMART ou essa ferramenta SMART é muito interessante para você estabelecer quais são as pequenas metas que você tem que alcançar todos os dias. Eu repito, né? Vai colocando aqui na sua agenda, coloque ali na sua agenda qual foi a meta, o que você fez, o que você não conseguiu. Veja, se você não conseguir cumprir a meta daquele dia, talvez ela esteja muito grande. Então é melhor cortar em pedaços ainda menores. Né? Então aquele negócio, vou fazer 20 flexões de braço por dia. Né? Não conseguiu fazer, então é melhor você cortar. Faz 10 flexões de braço por dia. Lembre-se, não deixe o ótimo ser inimigo do bom. Não deixe o ótimo ser inimigo do bom. Mais importante do que tudo é a consistência. É aquilo que você entrega realmente todos os dias. Perfeito, meus amigos? Professor Jamil Manasfi chegando aqui também, João Batista, Ricardo Lima. Espero que tenha sido útil. Se tiver alguma pergunta a respeito de método, a respeito de sistema, que na minha opinião, inclusive, método ou sistema é uma receita de felicidade, porque você consegue se realizar quando você visualiza o progresso que você teve dia a dia. Antes de dormir, você não vai focar naquilo que você não fez. Você vai pensar naquilo que você fez durante o dia, naquilo que você cumpriu. E se você parar para pensar um pouquinho naqueles 15 minutos antes de cair no sono, se você parar realmente para pensar um pouquinho, você fez muitas coisas no dia. Isso dá um banho de satisfação, diminui a ansiedade, você vai dormir mais tranquilo. Vai inclusive acordar mais animado, mais bem disposto, porque no dia seguinte você vai entregar mais, vai produzir mais. Essa, com certeza, é uma receita de felicidade. O método é aquilo que vai te levar, como eu já disse, além dos seus melhores sonhos.